cantata de Natal. Mas qual Natal? O Natal de Jesus Cristo, ele foi celebrado com grande entusiasmo em Belém. O anjo de Deus, ele apareceu aos pastores e lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse texto está lá registrado em Lucas, capítulo 2, verso 11. Natal é a boa nova do nascimento de Jesus. Natal é o cumprimento de um plano traçado desde a eternidade. Natal é a consumação da mensagem dos profetas. Natal é a realização da expectativa do povo de Deus. Natal é a encarnação do Verbo de Deus. É o Deus se vestindo de pele humana. Natal é o Deus se fazendo homem e o eterno entrando no tempo. Natal é Jesus sendo apresentado como Salvador ao mundo, o Messias prometido, o Senhor soberano do universo. E quando essa mensagem foi proclamada, os céus se cobriram de anjos que cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, diz Lucas capítulo 2, verso 14. O verdadeiro Natal traz a glória de Deus no céu e paz na terra entre os homens. Natal é a boa nova de grande alegria para todo o povo. O verdadeiro Natal, ele foi celebrado com efusiva alegria no céu e na terra. Mas quem sabe, ouvindo isso, você esteja pensando em seu coração: eu não concordo, pastor, na verdade, para mim, Natal é outra coisa. E aí, num ponto, eu concordo com você, que pensa dessa forma, porque Natal não é um só. E eu vou te explicar por que eu penso que Natal não é um só. Porque há um Natal do egoísmo, da tirania, mas há um outro Natal da abnegação, da diaconia, do servir ao próximo. Há um Natal do ódio, do ressentimento. Há um outro Natal do perdão, da reconciliação. Há um Natal da inveja, da competição. Mas há um outro Natal da partilha, da comunhão. Há um Natal da mansão, mas também há um Natal do casebre. Há um Natal do prazer, do amor, mas há um outro Natal de abuso, de infidelidade. Há um Natal no templo, com orquestra e com um lindo coral, mas há outro Natal nas prisões, nos hospitais. Há um Natal no shopping do Papai Noel, mas há um outro Natal no presépio do menino Jesus. Há um Natal diferente de outro, então o Natal não é um só. Quando olhamos para a palavra de Deus, há um Natal de José e outro Natal de Maria. Há um Natal de Herodes e há um Natal de Simeão. Há um Natal dos reis magos e há outro Natal dos pastores do campo. Há um Natal do anjo mensageiro e há outro, é o Natal dos anjos que cantam no céu. E há um Natal do menino Jesus e há um Natal do pai dele, de José. Já pensou nisso? Então, esmiuçando esses natais, esses vários natais, penso agora no Natal de José. É um instante sublime quando ele toma no colo o Messias. E a partir daquela primeira noite, jamais ele conseguiria dormir em paz.
porque sob os seus olhos e sob a sua responsabilidade crescia de quem falaram as leis e os profetas. Era de José, o carpinteiro, a tarefa de ensinar ao menino o respeito da sua verdade e da sua identidade, enquanto ele recitava o profeta Isaías para o menino, dizendo: ei, menino, Jesus, diz assim o profeta, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Dizia isso ao garoto e disse: esse é você, meu filho. Esse é o Natal de José. Mas tem o Natal de Maria. O Natal de Maria, que é um canto de redenção. Quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O Magnificat anuncia a redenção de geração em geração, obra das mãos de Deus, que visita, abençoa os humildes, os pobres, mas humilha e despede de mãos vazias os poderosos e os prepotentes. Uma redenção essa que transborda a subjetividade do foro íntimo e se esparrama pelo chão das sociedades injustas, atravessando o tempo e fazendo livre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Porque foi Maria escolhida, uma mulher de uma cidade pobre, de uma família pobre, mostrando que Jesus veio justamente para aqueles que a sociedade despreza. Mas ainda tem o Natal do anjo mensageiro. O anjo mensageiro, que é a proclamação de boas notícias a todos. José, Maria, pastores do campo e todos os que inclinarem seu ouvido e coração para ouvir, menos para o menino Jesus. A boa notícia de Deus aos homens, a quem quer bem, é também vaticínio de morte para o menino na manjedoura. Ao divulgar que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o anjo mensageiro desperta a ira de Roma, seus governantes e imperadores. Somente César é o Salvador, Filho de Deus e Senhor. Mas de agora em diante estaria presente no mundo aquele cujo reino jamais teria fim e destronaria o imperador romano. A pedra profetizada por Daniel, solta pela mão de Deus para esmagar todos os reinos deste mundo, já rolava na história e atendia pelo nome de Jesus. As espadas romanas derramaram sangue de inocente, mataram mais de 2.000 meninos em busca de tentar matar o menino Jesus. Os impérios deste mundo sempre derramaram sangue inocente, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sobreviveu para desfazer a grande mentira, porque a pax, a paz, nunca foi de Roma, a paz verdadeira só em Jesus. Mas há também o Natal dos Anjos Cantores. O Natal dos Anjos Cantores definiu que Deus somente é glorificado nos céus
quando há paz na terra entre os homens. Desde então, Natal é necessariamente compromisso com a justiça. Natal é uma convocação para a reconciliação, é uma outorga de perdão. Os pastores do campo deixaram os seus rebanhos que guardavam lá do mal, movidos pelo ímpeto da curiosidade e pelo impulso do maravilhamento, e quem sabe guiados pela intuição de que naquela noite em Belém o mal estava acuado, reforçando as frágeis trancas das portas dos seus territórios, sabendo que já os seus dias eram contados. Havia irrompido o tempo quando o lobo e o cordeiro dormiam juntos, e nenhum espírito tenebroso ousaria ferir a noite do nascimento do príncipe da paz. Mas há também o Natal dos 3 reis magos. O Natal dos 3, que não necessariamente eram 3. A Bíblia nunca disse que eram 3. Dos reis, que também não eram reis. Magos, que também não eram magos. Eram astrólogos. Mas o que importa é que foi um tempo de adoração. Estudiosos dos corpos celestiais viram a estrela no Oriente e foram em busca do rei dos judeus para o adorar. Trouxeram consigo ouro, incenso e mirra, porque sabiam que adorar é servir, é doar, é presentear. O menino que recebeu presentes enquanto da manjedoura distribuiu entre os pobres a sua riqueza nos ensinou: quem deseja me dar um presente, que o faça a um dos meus pequeninos. Assim é até hoje. Até hoje é assim. Os adoradores de Jesus se espalham no mundo, distribuindo riquezas, abençoando os que sofrem, suprindo os pobres, provendo a justiça e sinalizando a paz. Verdade. Está vendo como eu concordo com você? Natal não é um só. Em especial porque há o Natal do menino Jesus. E esse é o ápice dos natais. O Natal do menino Jesus é a encarnação do Deus que se fez homem, do mistério de Jesus de Nazaré, verdadeiro homem, verdadeiramente também Deus. Imagine o que poderíamos pensar a respeito de Deus se Jesus não tivesse nascido. Você já parou para pensar? Hoje de manhã eu preguei, se não houvesse Natal. Abro parênteses aqui para dizer que você pode ouvir essa mensagem agora da noite e também de manhã pelo Spotify da Pibaçu. Então de manhã eu falei sobre se não houvesse o Natal, se Jesus não tivesse nascido. Então, pensando nisso, talvez se Jesus não tivesse nascido, talvez ainda adorássemos os elementos da natureza e tudo que temêssemos. Quem sabe, se Jesus não tivesse nascido, ainda idolatrássemos deuses tribais, deuses étnicos, os deuses particulares dos povos, mas não o único Deus de todos os povos, raça, tribo e nações. Pode ser que ainda pensaríamos em Deus como fogo consumidor, ira, um vingador ou um juiz implacável. Se Jesus não tivesse vindo, talvez estaríamos ainda pensando em um Deus como um general de espírito bélico e violento, como cantávamos há mais de 20 anos atrás, né? Jeová é o nosso guerreiro, homem de guerra é Jeová. E eram os cânticos bélicos, né, nos chamando para a guerra, como se Deus fosse ainda aquele general iracundo que fazia e levava o povo a matar.
Se Jesus não tivesse nascido, dificilmente invocaríamos Deus como Abba, como nosso paizinho, papai, pai celestial. Quem sabe poderíamos até usar a figura de pai como metáfora para o divino, mas chamá-lo de pai, como Jesus nos ensinou a orar, do Pai Nosso, nós não faríamos. Talvez, se Jesus não tivesse vindo, o nosso mundo ainda fosse condenado a viver dentro de estreitos parâmetros e limites da religião. Teríamos dias, lugares, atividades e pessoas sagradas. Se Jesus não viesse, o mundo estaria ainda fracionado entre o sagrado e o profano. Pode ser que ainda estivéssemos à mercê de gurus espirituais que diziam que conheciam a Deus e que detinham nas mãos a capacidade ou a prerrogativa de manipular as forças espirituais divinas. O que poderíamos pensar a respeito de Deus se Jesus não tivesse nascido? Quem sabe, se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos condenados aos ciclos kármicos, em que a nossa reencarnação, em que viveríamos reencarnações, iríamos se sucedendo para um processo evolutivo de purificação. Se Jesus não viesse, se Jesus não tivesse nascido, nós estaríamos condenados à falta de personificação, perdoe-me, ou a impessoalidade. No caso, eu não seria eu seria uma pessoa momentânea, transitória, um espírito sem identidade, que eu estava evoluindo. Hoje eu estou aqui, mas amanhã, depois eu vou evoluir. Se Jesus não tivesse nascido para me prometer ressurreição, eu ainda estaria vivendo com medo da morte, sem ter a esperança do novo céu e da nova terra. Porque Jesus veio, nós não temos medo da morte, porque a morte não é o fim. Nós vamos morar com o Senhor na eternidade. Se Jesus não tivesse vindo, quem sabe eu ainda estaria dizendo que essa pessoa é impura ou aquela é intocável, como os judeus diziam dos leprosos, daqueles que tinham alguma enfermidade ou algum defeito físico. Ou seja, se Jesus não viesse, ainda estávamos julgando pessoas pelo simples fato de pessoas serem diferentes de nós. Talvez estaríamos estratificados socialmente, não enxergaríamos como iguais os irmãos. Foi Jesus que nos deu a visão de que nós somos iguais. O que me difere de você é que o meu pecado é diferente do seu. Mas glória a Deus que o Senhor Jesus morreu por mim e por você. Possivelmente, nós não poderíamos afirmar que Deus é amor. Se Jesus não tivesse nascido, talvez nós estaríamos sacrificando ainda animais em rituais espirituais. Enfim, se Jesus não tivesse nascido, como nós falaríamos a respeito de Deus? Como nós viveríamos? O menino Jesus explica seu Natal assim. Eu finalizo lembrando das palavras do menino Jesus. Eu vim para que tenham vida. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar minha vida ao resgate de muitos. Jesus é o primeiro Natal até hoje. E ele segue o seu caminho, batendo em todas as portas, dizendo: quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu estarei na sua casa, entrarei nela, cearei com ela e ele comigo.
Eu não sei qual é o seu Natal. Eu não sei como você comemora o seu Natal. Eu não sei que tipo de Natal você tem. O que eu sei é que o Natal do menino Jesus é o Natal que muda toda a visão do que é o verdadeiro Natal. Por isso, eu quero conclamar você a você viver um Natal de verdade, um Natal de partilha, um Natal de comunhão, o Natal do menino Jesus. Amém?